O presidente Donald Trump vira alvo de um processo de impeachment. A transcrição editada de um telefonema de 25 de julho entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforça a impressão de que o presidente dos Estados Unidos usou o cargo para pressionar um chefe de Estado estrangeiro a investigar um adversário político, o ex-vice-presidente Joe Biden, favorito para ser o candidato do Partido Democrata na eleição presidencial de 2020. Em 12 de agosto, um analista de informações que teve acesso ao conteúdo do telefonema advertiu o inspetor-geral de inteligência de que o presidente tomara atitudes capazes de comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos. O inspetor-geral manifestou preocupação. A notícia foi divulgada primeiro, já no mês de setembro, pelo jornal conservador do Wall Street Journal, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York. A primeira dúvida era qual seria o país. É a Ucrânia. Depois de segurar uma ajuda militar de 391 milhões de dólares e uma ajuda econômica de 250 milhões de dólares, Trump pediu ao presidente Zelensky que investigasse Hunter Biden, que foi diretor de uma empresa ucraniana de gás quando o pai era vice-presidente no governo Barack Obama. Trump avisou que o ministro da Justiça e o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, e o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, advogado particular de Trump, iriam entrar em contato com as autoridades ucranianas para ajudar na investigação. Iam procurar lama para sujar o nome de Biden na campanha. Queria que você nos fizesse um favor, pediu Trump, depois de tudo que os Estados Unidos fizeram pela Ucrânia. Então, o que você puder fazer com o procurador-geral será ótimo. Zelensky respondeu que o próximo procurador-geral da Ucrânia será 100% meu, será meu candidato. Ela ou ele vai examinar a situação. Trump sugeriu que Joe Biden usou seu prestígio como vice-presidente para pressionar o então procurador-geral da Ucrânia a abafar um escândalo envolvendo o filho, embora não exista até agora nenhum indício de irregularidade contra nenhum dos dois Biden. Ontem, depois de resistir desde o início do ano, a presidente da Câmara dos Representantes, a deputada democrata Nancy Pelosi, decidiu abrir inquérito para informar um possível processo de impeachment do presidente americano. Com a vitória nas eleições do ano passado, o Partido Democrata retomou a maioria na Câmara e a ala mais radical pede desde então o início de um processo de impeachment contra Trump. Pelosi preferiu esperar pelo relatório Mueller, em que o procurador especial Robert Mueller concluiu que não encontrou provas de um conluio da campanha de Trump com a Rússia na eleição de 2016, mas apontou 10 casos de possível obstrução de justiça. Como o presidente dos Estados Unidos não pode ser processado pela justiça por crime comum no exercício do mandato, só resta o julgamento político pelo Congresso num processo de impeachment. Pela Constituição dos Estados Unidos, a Câmara, que representa o povo, deve iniciar o processo de impeachment denunciando o presidente por crime de responsabilidade. Basta a maioria simples, 218 dos 435 deputados, para iniciar o impeachment, mas a condenação e o afastamento pelo Senado, que representa os estados, exigem maioria de 2/3, 67 dos 100 senadores. Como o Partido Republicano tem maioria no Senado, será necessário que 20 senadores do partido do governo abandonem Trump e que todos da oposição, que são 47, votem pelo impeachment para destituir Donald Trump. Jamais um presidente dos Estados Unidos foi afastado num processo de impeachment. Em 1868, faltou um voto para a maioria de 2/3 impedir Andrew Jackson. Depois do escândalo de Watergate, Richard Nixon renunciou em agosto de 74, quando a bancada republicana do Senado retirou o apoio. Em 1998, Bill Clinton foi processado por mentir sob juramento e obstrução de justiça no escândalo sexual com a estagiária Monica Lewinsky. A acusação de perjúrio teve 55 votos a favor e 45 contra, não chegando aos 2/3. Na acusação de obstrução de justiça, houve um empate em 50 votos. O impeachment é um julgamento político
Importam menos os argumentos jurídicos. O que decide é o apoio no Congresso. A ex-presidente Dilma Rousseff não entendeu isso até hoje. Não cabe a ela julgar a si mesma. Os juízes são única e exclusivamente os senadores da República e não há recurso. Na Coreia do Sul, o impeachment precisa ser confirmado por 2/3 do Supremo Tribunal. No Brasil, que adotou o modelo americano, só o Senado julga. Até agora, pelos cálculos políticos da presidente da Câmara dos Estados Unidos, um processo de impeachment ajudaria a reeleição do presidente Trump. A maioria do eleitorado era contra, com base nas acusações de obstrução de justiça nas investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas. O inquérito sobre o uso da máquina pública e da política externa, usando um país estrangeiro para ganhar as eleições, vai desgastar Trump. Esta é a aposta de Nancy Pelosi. Trump estava hoje pianinho. Numa entrevista sem o tom de voz e arrogância habituais, voltou a se apresentar como vítima de uma caça às bruxas. O próximo documento bombástico deste caso é a reclamação do agente que revelou um problema ao inspetor-geral de inteligência. Hoje, Pelosi entrou numa sala reservada para ler o documento. Os republicanos devem dar o troco envolvendo Biden na investigação. A grande batalha da próxima eleição será travada na Comissão Parlamentar de Inquérito do Impeachment. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.